Eu vou começar aqui mostrando para vocês um momento emocionante. Na coletiva, o De La Cruz falou sobre a De La Cruzita, aquela torcedora, né, do Flamengo, torcedora do River, desculpe, que na verdade falou que ia torcer pelo Flamengo porque ela gosta, ama demais o De La Cruz, ela é a fã número 1 do De La Cruz, a menininha, e ela falou que torceria muito por ele, inclusive no Flamengo e tudo mais, e falaram pro De La Cruz sobre ela. Dá uma olhada só no que aconteceu, a gente tem um react da De La Cruzita aí, acompanhando a coletiva da Flá TV do De La Cruz. Algunos nos han dicho que veamos la presentación de La Cruzito en Flamengo porque hay una sorpresa, Juli. Yo quiero verlo porque él es mi amigo y aparte porque hay sorpresa, no sé quién es. Perguntar sobre uma torcedora especial do River Plate, uma nena de River, a Julie, e ela chorou muito e falando. No entiendo nada, no entiendo el idioma. Você já estudou sobre A ver si de la Cruz ahora lo vas a entender. O que você já sabe? Ya que la nombraste, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme. Tuve la gran fortuna de conocer a Juli y a toda su familia. Siempre desde el primer momento, muchísimo cariño. Nos hizo sentir todo su amor, tanto a mí como a mi familia. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme. Bem, vamos lá. Vamos. Eu tenho uma notícia aqui que saiu agora, né? Ó, o Pedro mandou aqui no zap para mim. Cheguei chegando. Olha só. O pessoal mandou aqui, antes da gente trazer, né, os dirigentes do Flamengo falando sobre o mercado da bola, tem as notícias que vão saindo logo em seguida também. O Flamengo insiste na contratação de Luiz Henrique. A informação que eu dei foi a seguinte, que o Flamengo sondou, buscou informações, até o Spindle falou sobre isso hoje. Muita notícia que sai, às vezes, que não é exatamente o que acontece. E que o cara não tem interesse de vir para o Flamengo ficou sabendo os valores. Então, é importante você ter trazido aí, ô Pedro, a declaração da comunicação do Flamengo, né? Porque com isso a gente sabe que o Flamengo desmente a informação da SASAF até março, né? Né, que saiu a informação aí, a assessoria de imprensa do Flamengo desmentiu aí essa questão da SAF. Assim, o presidente do Flamengo, em vários encontros com conselheiros, entra no assunto, mas o que eu percebo é que dentro do clube existe muita resistência, né, em relação a isso ainda. Eu acho que realmente até março já conseguir a aprovação disso, acho que seria bem difícil. Acho, pelo menos até março. Aí mais para frente eu não sei. Bem, a gente estava falando da questão do Luiz Henrique, né? Infelizmente, cara, problemas técnicos gravíssimos aqui, muito por causa dessa loucura que eu estou aqui com a internet, mas a gente tem aqui a informação do Luiz Henrique para passar para vocês. Cara, perdão, Pedro, essa loucura, uma confusão. Olha só, então o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, indicou que não se opõe à saída do atleta, no entanto, revelou que o jogador não tem a intenção de deixar o clube espanhol. O Luiz Henrique não tem a intenção de sair se houver uma boa oferta. Eu não vou me opor, mas os jogadores que não jogam há 2 ou 3 jogos, isso não quer dizer que eles têm que sair. Temos lesões e também muitas variantes. Não creio que alguém vai sair, e se alguém sair, será por uma boa oferta ao clube. Cara, eu sinceramente eu não queria, Pedro, ver o Luiz Henrique no Flamengo, eu não sei você. Eu queria, cara. Eu acho ele um bom jogador. Você não acha que pesa essa questão, não, dessa coisa de quer dar prioridade ao Fluminense, e não tinha nada de Fluminense? Mas o Fluminense parece que saiu da parada, né? Não tá nem mais tentando aí, parece que os valores estão muito altos. O Corinthians, né? Hoje o Spindle, né, o Gabriel, abordou esse tema que tem clube que paga tanto e paga uma parcela e depois não paga. Eu acho que ele estava se referindo ao Corinthians, principalmente por conta dessa negociação do Luiz Henrique. Porque, segundo informações, o time que ofereceu a melhor proposta para o Betis e para o Luiz Henrique teria sido o Corinthians, mesmo devendo todo mundo. Então, acho que o Spindle deu uma alfinetada no Corinthians, porque eu acho que a disputa pelo Luiz Henrique agora está entre Flamengo e entre Corinthians. O Fluminense parece que saiu da parada.
Eu acho ele bom jogador, Luiz Henrique, joga pelo lado direito, canhoto. Acho que seria uma boa. Tem essa, deu prioridade pro Fluminense. Será que deu mesmo, né? Enfim, muito se fala aí o Flamengo tem vários jogadores que já passaram pelo Fluminense e deram super certo no Flamengo. Tem o Ayrton Lucas, tem o Gerson, tem, enfim, entre outros. Você tem informação, eu sei, enfim, de uma fonte muito próxima do Luiz Henrique, que ele realmente prefere ir para o Fluminense, coisa e tal. Mas, sei lá, cara, de repente pode ser uma boa possibilidade para o Flamengo aí, para o lado direito, que no momento tem o Luiz Araújo. Ou então, se o Flamengo não quiser contratar, pode apostar no Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves também pode jogar ali pelo lado direito, né? Tá de volta aí do Red Bull Bragantino, pode ser uma boa aposta. E o Flamengo, de repente, dá prioridade para a zaga e para a lateral esquerda. Só acho que tinha que dar prioridade aí para a lateral direita também, né? Mas os caras acham que tem 3 laterais direitos aí, não precisa contratar outro, enfim. Cara, e a questão do Dorival, hein, cara? Que loucura, hein? Que loucura. Olha só. Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente, de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar 19 de dezembro. Mentira. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão. A posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho não nisso... precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é porque levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, porque não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, e botando nisso, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. E só para complementar, o prazo legal de retorno, a legislação brasileira exige 30 dias de férias corridos. Você não pode colocar qualquer funcionário de férias em véspera de feriado. Dia 15 de novembro foi feriado, dia 13 isso é importante, liberou os jogadores. A lei exigia, né, naquele ano, né, a lei exige, os 30 dias corridos eram 16 de dezembro. O Flamengo deu 10 dias a mais de férias do que o prazo legal. E o Palmeiras voltou 3 de janeiro. Falaram de treinamento de vídeo, né, por Zoom, né? Que treinava por Zoom. Assim, isso é piada, né?
treinava Deixa pra lá. por Zoom, assim, não tô falando do outro clube, mas não treinar... Não tô falando do Palmeiras, deixar claro. Tô falando do conjunto da O Oscar. trabalho mesmo é chegar aqui, se reapresentar e treinar. No sol quente ali. O outro trabalho eles fazem, os atletas são responsáveis, eles chegaram bem condicionados aqui, o grupo chegou bem condicionado, fez todos os testes que tinha que fazer, já está treinando em 2 períodos, eles aguentam treinar em 2 períodos porque eles se cuidam nas férias. Assim, tem geralmente uns 10 a 15 dias ali que eles são recomendados a não fazer nada para poder realmente descansar, e depois eles fazem uma manutenção durante as férias para chegar no nível mínimo possível, aceitável aqui, no melhor nível possível aceitável para iniciar uma pré-temporada. Então, assim, eles se cuidam, os atletas hoje se cuidam muito. E aí já chegaram num bom nível, por isso que o trabalho já pode começar de um nível mais acima. Agora, o Pedro, uma coisa importante aqui para a gente falar, né? A gente teve aí a questão também do Evander, né, sendo falada, né? Parece que o Flamengo está meio que desistindo do Evander. A gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o trecho que eles falam aqui, né? Sei que você não tem muito tempo, mas vamos colocar aqui, não tem aqui as falas. Sessões assim, a gente não, sob pena de prejudicar o processo, eu não tenho como dar muito detalhe. O que a gente pode dizer é que são muito difíceis, muito complicadas. Pode ser que elas evoluam e tenham sucesso, mas eu acredito que vão tomar tempo ainda para que possam ser feitas de uma forma responsável e justa para todas as partes. Um processo natural também de quem está ouvindo, quem tá do outro lado. A janela é extensa. Do Léo Ortiz e às vezes das negociações, né, Pedro? O clube não se sente confortável em vender em determinado valor. Ele espera um pouco todo o trânsito dessa janela para que no meio ou no fim tome uma decisão. Às vezes não é o esperado, às vezes a gente não é o que a gente quer, mas dependendo do jogador, se avalia se é possível ou não. De forma geral, como o Bruno falou, sempre em conjunto com a parte da comissão técnica, perguntando e arguindo se dá para esperar mais um pouco, se a gente avança. Tá muito baixo, eu vou colocar aqui, ó, vamos lá, ele falando da parte do Evander, vamos lá, ó. Sem falar sobre Léo, Vinha, etc., o futebol brasileiro, ele apresenta um cenário mais competitivo hoje. Você tem uma série de... Você tem Botafogo investindo pesado, você tem Corinthians investindo pesado, você tem Inter investindo pesado, você tem Bahia investindo pesado, Fortaleza está investindo, Vasco está investindo, enfim, sob pena de eu estar... o Palmeiras também faz grandes investimentos, tem folhas de pagamento altas, tem contratos oferecidos aos atletas que são de valores, por vezes, que saem na imprensa, e por isso que a gente diz aqui, porque a gente sabe o que acontece em determinadas negociações, os valores que são tratados, e às vezes esses valores não são expostos, como às vezes no Flamengo até são expostos de uma forma errada. A gente não pode corrigir o valor, porque é uma questão privada entre o clube e o atleta. Então, se falar o valor errado do salário de um atleta, que fala que é muito mais de um atleta que está aqui no Flamengo, eu não posso falar qual é o salário e a imagem do atleta. Isso é uma questão privada dele, quanto ele ganha. Mas a gente sabe que tem clubes que pagam salários astronômicos hoje no Brasil. As SAFs são alguns desses exemplos, de clubes que estão mudando o seu posicionamento. Isso torna mais difícil e mais competitivo o mercado, e mais clubes competindo pelo mesmo atleta vai inflacionar salário e transferência. É normal, não acho nem que seja uma coisa especificamente com o Flamengo. Se fosse só com o Flamengo e o Flamengo fosse um comprador sozinho na mesa, no final das contas ia ter que ceder. O problema é que hoje tem competição mesmo. Sobre o Evander, hoje não tem negociação, não. Hoje não tem, tá? E aí, voltando,
É esse aspecto competitivo que é o que traz mais dificuldade. E ele deixou claro, então, que com o Evander hoje não tem mais negociação, né? Deixou claro aí, você ouviu, né, Pedro? Não tem mais negociação com o Evander. Isso, E falou dessa inflação no mercado aí, né? A gente sabia que era um jogador difícil do Flamengo tentar conseguir a contratação. E o Portland contratou lá por 60 e tantos milhões de reais na época do Midtjylland. E é um jogador, cara, que questionável o Flamengo esticar tanta corda, pagar 50, 60, 70. Então, acho que agiram corretamente saindo dessa negociação pelo Evander, porque, para mim, esse investimento não se justificaria. Ele falou, e com o argumento dele, ele fala aí, o cenário do futebol brasileiro hoje é mais competitivo. É muito mais competitivo que a Dinamarca, que é onde esse jogador jogava, e também a Major League Soccer. Não quer dizer que ele não seja um bom jogador, não estou falando isso. Só que, cara, vai apostar alto, vai sair um jogador como era o Everton Ribeiro, vai entrar um meia, uma aposta ali que não se sabe direito, né? Vindo da Liga dos Estados Unidos, que é uma liga pouquíssimo competitiva, cara. Se você vê uns jogos aí, cara, você vê que a marcação não existe marcação. E é um jogador que, pelo que eu já pude observar, alguns analistas aí, tem problemas com intensidade, sem a bola, poder de marcação sem a bola. O Flamengo teve muito esse problema no ano passado. Aí vai contratar mais um jogador com esse perfil. Então, assim, eu, sinceramente, não podia continuar com o Everton Ribeiro porque ele não recompunha ali sem a bola ali na marcação. Ele vai contratar um cara que não sabe, não recompõe, não joga sem a bola. Eu sempre falo, futebol hoje é igual basquete. Todo mundo ataca, todo mundo desarma. Não adianta. Então, assim, para mim, era um investimento furado aí que o Flamengo ia fazer. Então, eu achei até uma boa o Flamengo sair dessa aí e, de repente, procurar um outro jogador aí no mercado para estar realizando a contratação aí para o seu meio de campo. Agora, em relação a que ele fala aí também, do futebol brasileiro, porque o Botafogo isso, porque o Bahia isso, porque isso. Mas o Flamengo, de longe, é o que tem o maior faturamento do Brasil. Então, mesmo que os outros... O Flamengo gasta de forma correta, que os outros compram e não pagam e tudo mais. Então, eu vi, se eu não me engano, o Mauro César dando essa informação, que o César Grafietti, que é um cara que trabalha para diversos bancos, é um cara especialista em finanças, a CBF já tem um projeto, você sabe disso, a CBF tem um projeto do Fair Play financeiro todo feito lá pelo César Grafietti. O Flamengo tem poder e tem influência para se juntar, sei lá, de repente com o Palmeiras aí, que também paga tudo certinho, tudo bonitinho. Palmeiras é rival do Flamengo. Ninguém aqui gosta do Palmeiras. A gente tem que admitir que os caras pagam certinho, não é igual o Corinthians. Dá para o Flamengo se juntar com os clubes e exigir que o fair play financeiro seja aplicado no futebol brasileiro.